aquela frase célebre do presidente mexicano, né? Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, nunca foi tão verdadeira, né? E vê-se também uma passividade, até uma falta de solidariedade da América Latina em relação ao México, América Latina e Caribe, em parte porque nós estamos vivendo, em parte não, em grande medida porque nós estamos vivendo essa situação também, que foi a que trouxe, enfim, esse golpe parlamentar. Eu vou até fazer um parênteses aqui para falar como me perguntam, sobretudo jornalistas estrangeiros, se é golpe ou não golpe, porque para eles tem uma certa dificuldade, eles veem as coisas do ponto de vista formal, né? E mesmo do ponto de vista formal, tudo que ocorreu, todo mundo sabe disso, eu não preciso discorrer sobre isso, foi profundamente irregular e discutível. Mas, além disso, a própria instituição do impeachment em sistema presidencial, ela não foi feita para mudar projetos políticos. Quer dizer, eu morei nos Estados Unidos, por coincidência, eu morei nos Estados Unidos quando houve o impeachment do Nixon e quando houve a tentativa de impeachment do Clinton. No caso do Nixon, ele renunciou, mas enfim, teve que sair. E quem assumiu foi o Ford, que era o presidente da Câmara, o Speaker of the House. E você não poderia imaginar que o Ford ia se aliar a uma Câmara, ao candidato da esquerda. Nem você poderia imaginar, se o impeachment do Clinton tivesse ido para frente, que o Al Gore ia se aliar ao Bush, ou digamos, enfim, ao Jesse Helms, que era o senador mais famoso, Newt Gingrich, que era o presidente da Câmara. Então, e isso foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Quer dizer, não houve meramente uma saída de uma presidenta, saída injusta, ela própria, mas independentemente disso, houve uma mudança total de projeto político, e tudo isso continuando dentro desse contexto judiciário contra a tentativa de impedir que o presidente Lula possa ser candidato. Eu tive agora o privilégio de ter ido a Paraíba, um pequeno trecho de todos que eles têm feito. É impressionante como é a relação do presidente Lula com o povo, como eles se identificam com ele diretamente, sem que haja nenhum esforço. Ele fala a linguagem do povo porque é a linguagem dele. Quando ele conta que ele tinha, o que ele tinha que fazer para beber água, antes, na época em que ele morava lá, contando para as pessoas que estão se beneficiando da transposição do Rio São Francisco ali na Paraíba, ele conta aquilo que era mesmo, todo mundo sabe, todo mundo vê. Então é uma identificação que raramente se produz, eu acho que nunca se produziu, porque mesmo outros líderes progressistas e populares não tinham tão espontaneamente essa identificação. Então o que eu quero dizer é que, em função dessa hegemonia do capital financeiro, nós temos, evidentemente, que há diferenças, né? Eu sempre gosto muito da citação daquela frase que é a abertura do livro Ana Karenina, do Tolstói, né, que diz assim, que todas as famílias felizes se parecem, e cada família infeliz é infeliz da sua maneira, né, do seu próprio modo. E é mais ou menos o que a gente vê, quer dizer, você vê Temer, Le Pen, Brexit, Trump, estão mais ou menos no mesmo contexto, num contexto de grande, de apertura mesmo de crise financeira, da crise do capitalismo financeiro, e crise que atinge sempre os trabalhadores, as camadas mais pobres, no caso do Brasil também os negros, as mulheres, os jovens, porque aonde, digamos assim, são as linhas que eles acham que são de menor resistência, do ponto de vista do sistema político que eles dirigem. Então é isso que a gente vê hoje no Brasil, e é isso que a gente precisa trabalhar para modificar. E eu vejo com tristeza que, digamos, que aqueles instrumentos que a gente tentou utilizar para tentar contrabalançar, não estou dizendo que a gente intuísse tudo isso que está ocorrendo, mas algumas coisas a gente sentia, como, digamos, a formação de uma política mais multipolar, baseada na integração sul-americana. Eu costumava dizer, olha, o Brasil é um grande país, e é um país grande, mas mesmo o Brasil é um país, não é grande o suficiente para o mundo de blocos que existe. Porque os Estados Unidos é um bloco em si mesmo, a China é um bloco em si mesmo, a União Europeia, apesar dos problemas dela, é um bloco. Então o Brasil não é um bloco, mas a América do Sul pode ser um bloco, com força e com capacidade de atuação no plano internacional. Por isso nós nos esforçamos tanto também. Uma vez um jornalista me perguntou, desculpe falar de jornalista, não é verdade, perguntou assim, mas não, pois é, assim, mas por que o senhor dá tanta atenção à América do Sul? Eu disse, porque eu moro aqui, né? Aconteceu uma coisa, aconteceu Copacabana, eu moro em Copacabana.
lugar, e da Ascensão é outro lugar. Então eu moro aqui, eu quero ver essa região. É uma coisa que é interessante, desculpa aqui as digressões que vão indo, mas tem a ver também com esse clima, com essa busca da soberania. Não é uma busca da soberania pelo isolamento, é uma busca da soberania sabendo jogar com as diferenças que existem no mundo e com a possibilidade de buscar um equilíbrio multipolar no mundo. Mas enfim, então dentro desse contexto é que nós criamos esse fórum do IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, que é a raiz dos BRICS, que tiveram uma importância fundamental, inclusive pela primeira vez, pelo menos em muitos anos, houve uma reforma modesta, mas é um começo, do sistema de cotas do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, porque os BRICS têm peso. Agora, porque eles agem em conjunto, nenhum deles é membro da OCDE. Se você for membro da OCDE, eles vão lá ficar te falando, olha, não faça isso, não diz aquilo. E você sai daí, existe uma coisa que chama de peer review, quer dizer que não tem nenhuma sanção. Não tem nenhuma sanção em tese, mas você recebe uma censura do grupo de países aos quais você entrou, você começa a ficar chateado, né? Quer dizer, então, você acaba sendo limitado nos seus movimentos. Hoje mesmo a OMC estabeleceu sanções ao Brasil por conta do programa Inovar Alto, que é um programa de modernização. Agora, você imagina se, digamos, as compras de governo, que são um dos poucos instrumentos que restam para você estimular a indústria, para você estimular a pesquisa e desenvolvimento. Pode ser tanto na área, digamos assim, da defesa, como pode ser na área de remédios, como pode ser em muitas outras áreas que me vêm à mente, se você não puder usar isso para dar preferência à indústria naval, como foi feito, tão importante para o Rio de Janeiro. Aliás, petróleo e indústria naval são duas áreas muito importantes para o Rio de Janeiro, e você não puder usar as instituições do governo como instrumento de compra. Então, esse é um outro elemento que assusta um pouco em termos de possibilidade de manter as estruturas estatais funcionando em benefício do desenvolvimento do Brasil. Hoje o Globo traz uma matéria dizendo que em um mês de intervenção militar, todos os índices de criminalidade registrados no Rio de Janeiro cresceram. É claro que vão crescer. Não cessa a causa, não cessa a consequência. Isso aí, desculpe o cartesianismo do velho aqui, mas não pode se dar de outra maneira. Essas questões nos alertam para a necessidade de fugir do discurso do senso comum. O discurso do senso comum é algo que tende a nos aprisionar. Nós achamos, e esse talvez seja o grande mal que o Brasil vive, vocês vão permitir a grosseria, o Lula já falou, eu vou só repetir, nós achamos que isso aqui é uma merda mesmo. E não é. E não é. Isso tem jeito. Mas nós precisamos romper as grandes hipocrisias desse país. O primeiro mito hipócrita desse país: o Estado é incapaz, ineficiente e ele não viabiliza desenvolvimento econômico. O que é que tem no Brasil de desenvolvimento econômico? Usina elétrica? Estatal. Poços de petróleo? Estatais. Estradas? Estatais. Usina nuclear? Estatal. Alguém é capaz de apontar, tirando talvez uma siderúrgica de médio porte, aqui ou ali, algo de imensa estatura que a iniciativa privada tenha feito no Brasil? Não é. Não há. Tudo que esse país tem de progresso, ele deve ao Estado e ao Estado nacional, nem mesmo os governos estaduais. Só para aproveitar e fazer um comentário ao que foi dito antes sobre as empresas, até mesmo a empresa, citando uma empresa privada que aparentemente deu certo. Bom, mesmo as privadas que deram certo, era sob encomenda governamental, basicamente, mas é que tem a tecnologia avançada, que a Embraer foi criada pelo Estado.
Foi criada só depois que ela já estava, né, já tinha toda a base criada, que ela foi entregue a setores privados. Então, isso eu acho que para tem aquela golden share, né, quer dizer, a cláusula, ação preferencial.